Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, no livro conhecido como Bereshit, no hebraico. Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis 3, versículo 22. Muito fácil. Todos acharam? Está escrito: então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-a, possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e do lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Agora você vai para Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses 1, versículo 13. E ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos. Feche a sua Bíblia e redobre a sua atenção. Nós conhecemos homens ou as mulheres pelas suas características. Por exemplo, eu conheço o irmão Fagner pelas suas características, sempre de social, cabelo cortado, agora de óculos. Assim, eu conheço quem é ele e de longe eu posso identificá-lo. Deus, nós não conhecemos pelas características. Deus, nós conhecemos pelos seus atributos. Se eu der oportunidade para os irmãos falar quem é Deus, muitos vão falar: Deus é Pai, Deus é majestoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Então assim, nós definimos quem é Deus. Mas quem é Deus e qual é o seu poder? Nós podemos entender, porque a nossa mente é limitada para entender quem é Deus e o seu poder, que é ilimitado. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus de fidelidade. Em Deus nós podemos confiar ao ponto de entregar toda a nossa vida para Ele. Deus é um ser totalmente confiável. Deus é um Deus da verdade. Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus de saúde. Deus é o Deus de perdão. Então assim, eu consigo definir na minha mente limitada quem é Deus através dos seus atributos. Mas antes de Deus criar lugares, ou melhor, antes de Deus criar pessoas, Deus criou lugares. Por isso, eu preciso prestar atenção o lugar onde eu estou ou aonde eu estou. Porque antes de Deus criar Adão e Eva, Ele criou lugares, porque lugares são importantes. A Bíblia diz que o Senhor fez o jardim chamado Éden, não jardim do Éden, é jardim que estava no Éden. O Senhor Deus fez este jardim, Deus criou este jardim. E ali colocou o homem que Ele mesmo havia feito com as suas mãos poderosas, desenhou este homem, colocou nele células, colocou nele sangue, colocou veia, enfim. Deus então formou o homem e do homem o Senhor Deus formou a mulher. Mas antes disso tudo acontecer, a Bíblia diz que tem um anjo, que tem um querubim conhecido como Lúcifer, que andou, que caminhou com Deus e que queria um dia tomar o trono de Deus. A sua pretensão era ser igual a Deus. O seu desejo
era ser maior do que Deus. E com ele foi a terça parte dos anjos expulsas do céu. Então, antes de Deus formar a terra, antes de Deus criar os céus, ou melhor, antes de Deus dar forma à terra, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, porém havia trevas sobre a face do abismo. Então, antes de Deus criar o homem, a serpente, o dragão, o adversário, o maligno, aquele que o Senhor Deus havia expulsado dos céus, já estava aqui na terra. Então Deus cria o homem, planta o jardim, do homem sai a mulher, coloca eles no jardim que eles haviam criado, porém, ele dá liberdade de escolha para esse homem. O Senhor diz a eles, vocês podem comer de tudo que está no jardim, porém, vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim, e nem da árvore da vida. Mas quem era esta árvore da vida? A árvore da vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que o Senhor descia todos os dias naquele jardim, na viração do dia, todos os dias por volta das 17 horas, o próprio Deus descia na terra para ter comunhão com o homem. O próprio Deus descia na terra para se relacionar com o homem, porque sempre foi este o desejo de Deus, ter relacionamento com o homem, se relacionar, ter comunhão com o homem. Mas uma serpente conhecida como Satanás, que já tinha expulsa do céu, se transfigurou. O que aconteceu? A serpente, o adversário entrou na serpente, ou a serpente tinha capacidade de oratória? A serpente tinha capacidade de falar, ou o adversário entrou dentro desta serpente e esta serpente falou? A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que esta serpente se chamava o dragão. Diga o dragão, diga o dragão, diga o dragão. Esta serpente era conhecida como o dragão, o adversário, o diabo, o inimigo da igreja. A Bíblia diz que este espírito maligno entra dentro desta serpente, e esta serpente agora está com a capacidade de oratória, de falar. E ela fala primeiramente com Eva, dizendo, Deus disse para você não comer. E Eva diz, Deus falou para eu não comer, porque se eu comer, eu vou conhecer o bem e o mal. A serpente então fala, não, você não vai conhecer o bem e o mal, você vai conhecer e vai saber quem é Deus, vocês se tornarão como Deus. A Bíblia diz que a mulher olhou para aquele fruto. O primeiro erro da mulher foi esse, ela olhou para o fruto e desejou. Olha o que Jesus Cristo falou, que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então o primeiro erro da mulher foi ela ouvir e olhar para o fruto, porque quando ela olhou para aquele fruto, a Bíblia diz que ela achou desejável e agradável aos olhos e ao coração. Ela pega do fruto, a Bíblia não diz que fruto é, mas muitas pessoas dizem que é uma maçã, mas não acredita nisso, porque a Bíblia não diz nada, então você não pode acreditar nada do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é um fruto, então a mulher pega o fruto, come do fruto e dá para o homem. Não aconteceu nada até aí, o Senhor Deus ainda não havia descido na viração do dia, mas a Bíblia diz que por volta das 5 horas da tarde, na viração do dia, o Senhor Deus desce novamente sobre o jardim. E o homem, quando ouve os passos de Deus, o homem, quando vê que o Senhor está novamente descendo, ele pega uma figueira e tenta se esconder de Deus. Deus nunca vai te expulsar da presença dele, Deus nunca vai rejeitar você da presença dele. Pelo contrário, Deus tem o prazer de perdoar você. Pelo contrário, Deus tem o prazer de estender as suas mãos poderosa para perdoar você. Não foi o homem, não foi Deus que separou do homem, foi o homem que separou de Deus. Porque se Deus tivesse separado do homem, Deus jamais iria descer no jardim. O relacionamento continuou a mesma coisa, mas Deus resolveu descer no jardim. Mas acontece algo diferente. O homem se esconde de Deus. Quando o homem ouve a voz de Deus, ele tem vergonha e se esconde de Deus. Aqui está o nosso erro, se esconder quando Deus começa a falar na nossa vida. Aqui está o nosso erro, se esconder de Deus quando Ele aparece para revelar quem nós somos diante dEle. O Senhor Deus jamais vai julgar você, pelo contrário, o nosso Deus vai te perdoar. E a palavra que sai da boca de Deus não é para te limitar, não é para matar você. A palavra que sai da boca de Deus, pelo contrário, ela vai te perdoar, ela vai te dar vida, ela vai ampliar a sua visão. Então quando Deus começar a falar com você, não se esconda, porque Ele sabe quem é você. Quando
Quando Deus começar a falar na igreja, não tenha medo, se exponha diante dele, porque ele ainda é o Deus da luz. Por que que Paulo, quando se encontra com Deus, fica cego? Ou melhor, com Jesus? Porque Cristo é luz. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, mais esta luz vai expor quem é você diante dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais ele vai revelar que você precisa dele. Deus resolveu descer, porque ele não separou do homem, foi o homem que separou dele. Então ele fala: homem, por que pecaste contra mim? A comunhão foi interrompida neste momento, mas Deus resolveu descer no jardim mesmo assim, porque não é o Deus que se afasta de nós, somos nós que se afastamos dele. Deus desce, continua o relacionamento, o homem pega no sentido de se culpar, de se esconder, e o Senhor fala: o que você fez? O que aconteceu? Senhor, eu peguei do fruto, eu e a esposa que o Senhor me deu. Aí a mulher coloca a culpa na serpente. Enfim, o Senhor Deus agora vai resolver dar um tratamento para eles, porque nós entendemos que Deus, quando quer nos tratar, Ele quer fazer alguma coisa, Ele quer nos proteger, porque tem coisas que me aproximam de Deus, tem coisas que me afastam de Deus, e tem coisas que vai acontecer na minha vida, circunstâncias que vai acontecer na minha vida, que é para transformar o meu caráter, que é para me transformar como homem. Então eu não posso assustar quando alguma coisa começar a acontecer. Eu preciso entender o que é, se é um tratamento de Deus, ou se é o Senhor mudando as circunstâncias para transformar a minha vida. Nós precisamos entender como é o trabalhar de Deus, e nós também precisamos aceitar que Deus ainda trabalha na vida do homem para ele ser melhor, para ele ser um bom servo. E qual é a diferença de tentação e provação? Porque a Bíblia diz que a serpente tentou Eva, e então eles pecaram contra Deus. Qual é a diferença entre tentação e provação? A provação, ela sempre vai vir para me aproximar de Deus, para me levar para mais perto de Deus. O que é uma provação? Uma provação pode ser, o Senhor pode tirar alguma coisa de você. O que é isso? Deus pode tratar com você, Deus pode trancar as portas para você. Por quê? Porque Ele quer que você se aproxima dEle. A arrogância, quando começa a subir demais, antes, irmão, de acontecer qualquer coisa, Deus ainda é Pai, Ele ainda gosta de você, Ele ainda te ama. Então Ele vai te proteger e permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Isso é o quê? Isso é provação. Mas também acontece o quê? E também acontece tentação. E qual é a diferença? A tentação, ela vem para me prender no pecado. Tudo aquilo que aparece na minha vida para me prender no pecado se chama tentação. E como eu posso vencer a tentação? Eu posso vencer a tentação com a palavra de Deus. Eu posso vencer a tentação com jejum. Eu posso vencer a tentação com orações na madrugada. Eu posso vencer a tentação conversando com alguém, compartilhando daquilo que está acontecendo. Não ande sozinho, não fique sozinho. Quando a tentação vier sobre você, meu irmão, tome coragem, diga a palavra de Deus, libera a palavra de Deus, porque o adversário ainda tem medo desta palavra, que é viva e eficaz. Se a mulher tivesse falado não, o Senhor falou para não tocar, e eu não vou tocar porque foi Ele quem falou, nada disso tinha acontecido, porque a palavra de Deus ainda é poderosa. Então a tentação, ela vem para me tirar da presença de Deus. Deus não tenta ninguém, agora Satanás tenta. Agora a aprovação, agora sim, a aprovação pode ser um trabalhar de Deus, mas a tentação é o próprio diabo que vem para te afrontar e para arrancar você da presença de Deus. Não caia nesta cilada do adversário, não caia na cilada do inimigo. Deus tem uma grande obra na tua vida, o Senhor ainda tem um grande projeto para você. Não rompa o seu relacionamento com Deus. Mas aconteceu, e o Senhor Deus amaldiçoou a terra. Isso? Deus amaldiçoou a terra. Deus disse para a mulher: a partir de hoje, você terá dor na hora do seu parto, e o homem terá que trabalhar muito, porque do suor do teu rosto ganharás o teu, do suor do teu rosto ganharás o teu, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, o plano de Deus havia sido
frustrado. Entenda o que eu estou dizendo. O plano de Deus então havia sido frustrado, porque aquilo que o homem tentou fazer com Deus, Deus não permitiu. Mas aquilo que Satanás fez com o homem, ele conseguiu roubar a autoridade do homem e principalmente a comunhão do homem com Deus. Agora, o Senhor Deus instituiu as leis, e essas leis, dentro dessas leis, estavam alguns sacrifícios, e esses sacrifícios eram para perdão do pecado, esses sacrifícios eram para o Senhor permanecer no meio do povo, mas esses sacrifícios não perdoavam o pecado, apenas encobria, porque era necessário um sangue inocente para perdoar o pecado, era necessário o sangue de alguém inocente, e este alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se a terra estava amaldiçoada, então os animais não perdoavam, apenas cobriam os pecados. Se a mulher também recebeu um tratamento de Deus e o homem também, então todos estavam debaixo de uma maldição, todos estavam debaixo de uma proteção. E então, para que o perdão fosse perdoado, era necessário um sangue inocente. Diga sangue inocente. Não diga com fé, diga sangue inocente. Diga sangue inocente. E este sangue é de Jesus Cristo de Nazaré. Mas aonde Jesus Cristo estava até este momento? Jesus Cristo sempre esteve com Deus. A Bíblia diz que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne. Ele não é carne, ele se fez carne para viver entre nós. Então sempre Jesus Cristo esteve com Deus e estava com Deus. Mas teve um dia que o Senhor Deus disse: ó meu filho, eu preciso que alguém se esvazia, eu preciso que alguém desça lá, porque o adversário, o inimigo está aprontando muito, e o povo está se afastando de mim. Deus permaneceu em silêncio por 400 anos sobre a terra, e então ele achou graça numa mulher chamada Maria. Essa mulher era pura, essa mulher ainda não tinha tido nenhum tipo de relacionamento sexual com o seu esposo chamado José. Eles ainda estavam noivos, e o noivado judeu tinha duas etapas. A primeira etapa é: as famílias dos nubentes se conheciam, depois era levado para dentro da cidade, todas as pessoas ficavam sabendo que eles estavam noivos. Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre Maria, e agora ela está gestante, grávida do Espírito Santo. O seu esposo, um homem muito temente a Deus, viu que a sua barriga estava crescendo, guardou aquilo no seu coração. Deus enviou o anjo para falar com ele e diz: não temas receber Maria, sua mulher, porque aquilo que está nela foi gerado do Espírito Santo. Ele poderia levar o caso para os sacerdotes iriam julgar Maria, e Maria seria morta, apedrejada. Então, antes de qualquer coisa acontecer, Deus decidiu mais uma vez entrar com intervenção na história. Deus mais uma vez decidiu entrar com intervenção divina, porque ainda o Senhor Deus ainda faz isso. Deus pode entrar com intervenção na nossa vida, Deus pode entrar com intervenção na nossa vida, Deus pode mudar a nossa história, Deus ainda muda decreto. Eu não sei qual foi o decreto que foi liberado sobre a sua vida, eu não sei quem liberou algum tipo de decreto sobre você, mas o meu Deus Todo-Poderoso ainda muda decretos. O meu Deus ainda é todo-poderoso, e dá vida àquele que está morto, restaura aquele que está perdido, ainda transforma o homem, ainda transforma a mulher, ainda restaura casamento. O meu Deus ainda é poderoso. Levanta a mão que eu já vou começar a profetizar na sua vida. Eu profetizo que Deus vai entrar com intervenção na sua história. Levanta a mão mais alto que você puder. Antes do ano terminar, a melhor notícia vai chegar na tua vida. Nem que seja no último segundo, nem que seja. Não, pelo amor de Deus, levanta a mão para adorar. Nem que seja no último. Irmão, eu não sei se você precisa pagar aluguel amanhã. Nem que seja no último. Eu sinto a presença de Deus, Ele vai chegar para você. Eu não sei se você precisa de uma resposta ainda hoje. No último segundo vai chegar. Quando José coloca no seu coração dizendo: eu vou levar para o sacerdote, ele falou: não, Deus interviu na história. Diga Deus, diga Deus. Deus ainda é poderoso. Deus entra na história e envia um anjo para entregar uma notícia para ele. Deus pode enviar anjo do céu, pode, mas Deus também pode colocar pessoas na sua vida em forma de anjo para entregar alguma mensagem para você. Deus envia um anjo lá e fala: José,
Deus vai chamar você pelo seu nome. José, não temas receber Maria, sua mulher, porque aquilo que está nela foi gerado do Espírito Santo de Deus. Ele guarda aquele segredo importantíssimo. Não revela o que está acontecendo, mas eu fico imaginando que Deus teve que descer na terra para fazer o parto de Maria. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher virgem. Então, como uma mulher virgem daria luz, o Senhor Deus teve que descer na terra mais uma vez. No jardim do Éden ele descia, agora mais uma vez ele vai descer na terra para dar a luz ao seu filho chamado Jesus de Nazaré. O Senhor Deus desce na terra para fazer o parto da mulher, para fazer o parto de Maria, porque aquilo que foi gerado dentro do seu ventre se chama Jesus de Nazaré. Ele salvará o povo do pecado e será o guia de Israel. O seu nome é Jesus, o seu nome é Yeshua HaMashiach. A Bíblia diz que um grande decreto de Herodes veio sobre a terra. E todos os homens é necessário se apresentar lá em Belém, lá em Jerusalém, lá em Israel. E quando a família de Jesus é levada para a cidade, não existe médicos para fazer o seu parto. Não existe hospedaria para comportá-los. Não existe hospitais para recebê-los. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu em uma estrebaria, aonde ficavam os animais, aonde ficavam as ovelhas. O que isso significa? Jesus nasceu em um lugar aonde ficavam os animais, significando que não importa qual é o coração pode ser sujo, o coração pode ser imundo, mas ele ainda nasce em qualquer lugar. Eu não sei se você ora por alguém, eu não sei se você tem pagado o preço pela vida de alguém, eu não sei qual é a sua campanha na madrugada, eu não sei se você já está olhando com um olhar de impossível. Troca a sua visão e começa a olhar com os olhos da fé. Olha com fé agora, muda a sua ótica e começa a olhar com fé, porque Jesus vai nascer naquele coração. Ele nasceu em uma estrebaria, não existe o impossível para ele. Ele ainda nasce levanta a mão para adorar, pelo amor de Deus. Ele ainda nasce em qualquer coração, ele ainda nasce em qualquer lugar. Jesus vai nascer naquele coração duro de pedra. Jesus vai nascer na tua casa, vai ser diferente. Prepara o culto de ação de graças, prepara a noite vai ser diferente. Será. Ele vai nascer na sua casa. Em uma estrebaria. Como que você entende a mente de Deus? Nunca. Você nunca vai entender a mente de Deus, porque Ele nasce em qualquer lugar. Porque para Deus o lugar também é importante. Por isso eu preciso saber o lugar onde eu estou. Eu preciso estar em um lugar onde as pessoas me celebram, ao invés de me tolerar. Se eu estou em um lugar onde as pessoas me toleram, eu não estou no lugar certo. Eu preciso estar em um lugar onde as pessoas me celebram. Celebram aquilo que está na minha vida, celebram o caráter de Deus na minha vida. Jesus só nasceu naquele lugar, porque aquele lugar as pessoas o celebravam. Os magos vêm trazendo ofertas. Diga ofertas. Gustavo, os magos vieram trazendo oferta. O que tinha naquela oferta? Tinha ouro. Ouro significa a glória de Deus. Eles trouxeram incenso, que significa a oração da igreja. Eles também trouxeram mirra, que significa a unção. Eles ofertaram na vida do menino Jesus Cristo de Nazaré. Jesus mantém-se oculto até os seus 30 anos de idade, porque Deus só vai revelar você quando Ele quiser. Vou dizer de novo, porque tem gente que não acredita e quer contratar os melhores marketings para se aparecer. Deus só vai revelar você quando Ele quiser. Deus escondeu Jesus até os seus 30 anos. E Jesus só ia em lugares aonde Deus permitia. Porque somente aos 30 anos, Jesus Cristo de Nazaré iria se apresentar para todo Israel. Mas enquanto isso, Deus o escondeu. Irmão, quando Deus esconder você, não adianta. Você pode ter a melhor voz, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer tudo de melhor, mas se Deus se escondeu, é porque Ele quer alguma coisa com você. E essa coisa se chama: vá para o lugar secreto.
Diga, Deus escondeu Jesus. Deus pode então esconder pessoas? Pode? Morreria por essa afirmação? Brincadeiras. Deus pode então esconder pessoas? Pode. Deus pode esconder pessoas. Deus pode esconder você, sabe para quê? Para te preservar. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que está pensando no baguncinha depois do culto. É forte? A palavra vai ser mais ainda. Deus decide te esconder para te preservar. Irmã, você não está solteira porque você quer, porque Deus está preservando você. Se você não entender isso, vai apanhar e nunca vai entender e nunca vai casar. Entenda que Deus está te guardando, Deus está te preservando. Deus está preservando jovens para os últimos tempos. Irmãos, Deus vai levantar uma geração que vai impactar esta nação. Irmão, eu não estou pregando aqui para movimentar o ego de ninguém. Eu estou falando uma coisa que eu acredito e oro para isso. Eu acredito na minha oração. E Deus vai levantar jovens que estão aqui neste lugar. Deus está, geração eleita, levanta a mão aí, porque Deus está nos preservando para incendiar esta nação. Deus está preservando os casais. Deus está preservando a intercessão. Só está entrando quem Deus permite, só está saindo quem Deus permite, porque Deus está preservando. Deus está fazendo uma seleção, porque quando chegar o tempo certo, irmão, pode vir quem for, mas ninguém vai parar. Agindo Deus, ninguém vai impedir ninguém. Posso falar? Posso entregar? Deus falou no meu quarto de oração que Ele seria pai neste lugar, nesta noite. Esta mensagem nasceu ontem de madrugada. Estava conversando com meus discípulos na madrugada e essa mensagem nasceu. E então falei, Senhor, é essa mesmo. Eu estava preparando outra, mas Ele me deu outra na madrugada. Madrugada é a melhor coisa, meu irmão. Jesus Cristo é preservado por Deus até os seus 30 anos de idade. Será que Jesus Cristo venceu o pecado na cruz do Calvário? Ou Ele venceu o pecado quando Ele tinha 30 anos de idade? Jesus não venceu o pecado na cruz. Ele venceu o pecado primeiro, quando Ele nasceu, porque Ele nasceu de uma mulher pura. Segundo, Ele nasceu quando Ele completou 30 anos de idade, a idade inicial para ser sacerdote. Ele falou, Pai, eu me esvazio, eu vou lá, eu serei o sacerdote, e eu também serei o sacrifício. Eu vou me sacrificar pelo teu povo, aqueles a quem tu ama. Eu serei o sumo sacerdote e ao mesmo tempo eu serei o sacrifício. Quem está entendendo? Ele decide ser o sumo sacerdote. Por quê? Para entrar no lugar santo. Pastor Marcelo gosta de pregar sobre isso. Eu vou pegar uma carona. Para entrar no lugar santo dos santos, o homem tinha que matar um animal, pegar do seu sangue, entrar tateando com os seus joelhos, com as suas mãos no chão. Não podia olhar para a arca da aliança, e ele tinha que colocar o sangue do animal na arca da aliança, que representava a presença de Deus. E ele tinha que sair de costa. Enquanto isso, o povo estava lá fora esperando ele para a bênção matinal, para a bênção sacerdotal. E tinha muitos sacerdotes que entravam vivos e saíam mortos, porque não estavam preparados de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido para entrar no lugar santo. Então Jesus completa 30 anos de idade e começa o seu ministério investindo em pessoas, porque o maior investimento que eu posso fazer é investir em pessoas. Eu preciso investir em jovens, eu preciso investir em crianças, eu preciso investir em homens e em mulheres, porque o maior investimento que eu posso fazer é investindo em pessoas. Até Deus investiu em Jesus de Nazaré. Nós também devemos pegar o exemplo e investir nas pessoas. O próprio Deus falou, eu vou investir em você, porque eu confio em você. Irmão, quando alguma coisa chegar na sua mão, não corra, não vire as costas, não diga que não está preparado. Deus preservou você até aquele momento. Se chegou na tua mão, pode fazer, porque Ele mesmo que permitiu para você. Mas o nosso problema, sabe qual é? Não estou?
Mas vamos seguir a lógica do pensamento? Se eu não estou preparado para fazer aquilo que está chegando nas minhas mãos, eu também não estou preparado para o arrebatamento da igreja, que será no piscar de olhos. Pisca o seu olho. Pisca o seu olho aí. O arrebatamento será no piscar de olhos. Se eu não estou preparado para fazer aquilo que está chegando nas minhas mãos, então quando o anjo tocar a última trombeta, eu também não estarei preparado para o arrebatamento da igreja. Posso falar? Posso mesmo? Prega tudo. Aleluia. Completou 30 anos, investiu nos seus discípulos. E o interessante é que ele escolhe homens comuns, investe nesses homens. Só que tem um detalhe, que eu sou apaixonado. Irmão, você tem que apaixonar por Jesus. Você tem que viajar nas histórias de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo um dia estava dormindo no bar. Mas tem um dia que os seus discípulos ficaram procurando ele aonde ele estava. Ele estava em cima do monte orando na madrugada. Por que Jesus então dormiu no barco? Porque ele estava cansado ou porque ele tinha orado de madrugada? Por que Jesus sabia o que ele tinha que fazer? Hoje nós vamos entrar em um lugar porque é necessário que eu entre em Samaria. Hoje nós vamos entrar numa cidade, vai ter um homem chamado Zaqueu. Nós vamos chegar em tal lugar, vai ter um homem que vai dizer: você é lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Por que Jesus sabia isso? Porque ele tinha uma vida de oração, e em especial na madrugada. Jesus só dormiu naquele barco porque ele estava cansado de orar na madrugada, e o Pai revelava para ele as coisas na madrugada. O Pai entregava toda a mensagem para ele na madrugada. Enquanto os seus discípulos estavam descansando das campanhas, dos congressos que eles faziam na cidade, Jesus ia descansar aos pés do Senhor lá no monte, orando na madrugada, porque ele precisava investir nos seus discípulos, e para isso ele precisava ter a direção divina, e para isso ele precisava ter a orientação divina. Ele só tinha isso quando ele tinha intimidade com Deus. Quando ele completa 31 anos, a sua equipe já está formada. Diga formada. Com 32 anos, a sua equipe já está quase pronta. E ele começa a enviar de 2 em 2 para fazer a sua obra. Com 33 anos de idade, os seus dias já estão findando sobre a terra. E ele tem uma grande missão. E esta missão, ele sabia desde o começo. Porque quando Deus me der uma missão, Deus sempre também vai me revelar e vai me dar equipe. Deus nunca vai me dar uma missão sem me dar uma equipe. Deus nunca vai colocar alguma coisa no seu coração sem revelar a equipe para você. Porque a missão é importante, mas a equipe também é importante para te ajudar e para estar com você. Deus já havia revelado quem era a equipe para Jesus, e Jesus investiu nesses homens. Só que tinha 3 homens, irmãos, que andavam lado a lado com Jesus: Pedro, João e Tiago. E teve um dia, a Bíblia diz, que Jesus Cristo de Nazaré já estava na agonia da sua morte, e a sua respiração não sai suor, a sua respiração sai sangue. E quando ele começa a respirar, a sua respiração começa a sair sangue, de tanta agonia que ele estava sentindo. Ele diz: Senhor Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Porque ele estava sentindo a agonia da morte. A pior morte é aquela morte que você sabe que vai morrer. A pior morte é aquela morte que você sabe: os meus dias estão contados, eu irei morrer. Jesus era homem, tinha sede, tinha vontade, ele tinha tudo como nós temos, mas ele nunca pecou. Então ele disse: Pai, na sua oração, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele começa a suar sangue, do seu corpo começa a sair sangue, de tanta agonia que ele estava sentindo. Mas ao mesmo tempo que o sangue escorria, ele dizia: eu não vou desistir, porque eu vou fazer uma grande obra no Bela Vista. Eu não vou desistir, porque eu vou salvar a Ana, eu vou salvar a Adélia, eu vou salvar a irmã Janete, eu vou fazer uma grande obra na casa dela. Eu não posso desistir, eu não posso desistir. Ele sentia a agonia da morte, e do seu corpo começava a sair sangue, e ele pensava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele dizia: eu não vou desistir, porque eu tenho uma grande obra para fazer. A agonia da morte. A pior morte, quando você sabe, você sente agonia. Ele está respirando sangue. Ele conclui a sua oração. Ele sai do monte. Os homens, os soldados o pegam. Mas o homem que ele havia investido, ele colocou uma espada, detalhe, que ele mesmo havia comprado com o dinheiro e dado para ele segurar. Porque ele queria revelar para Pedro quem ele era. Mas mesmo assim, ele nunca desistiu de Pedro. Ele coloca uma espada na mão de Pedro.
E essa espada, irmãos, era para fazer a segurança de Jesus, porque grande era a multidão que estava próximo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus estaria com a espada que o Senhor havia dado dinheiro para ele comprar? Porque Cristo queria revelar para ele quem ele era. Porque muitas vezes nós oramos: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, me liberta. Ele vai colocar você no meio de uma tempestade para mostrar quem é você de verdade e qual é o seu caráter. Então ele coloca Pedro diante de uma tempestade e mostra e revela para Pedro quem ele era, o homem sanguinário. Mas mesmo assim, o amor de Cristo não desistiu de Jesus, porque o amor de Deus, irmão, não desiste de ninguém. Cristo poderia apontar o dedo para ele e dizer: você andou comigo e está ferindo o homem. Pelo contrário, Jesus não apontou o dedo, ele foi e estendeu a sua mão poderosa, dizendo: eu vou curar este homem, eu vou curar este homem. Não estenda o dedo para julgar ninguém, pelo contrário, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos. Não é tempo de apontar o dedo, não é tempo de julgar, é tempo de estender a mão e perdoar. Em nenhum momento ele aponta o dedo, ele estende as suas mãos. Ele cura o sacerdote. A minha hora é chegada. A cruz já estava pronta. E então Jesus é levado para Pilatos. Jesus é o próprio Evangelho. Em nenhum momento você vai ver Jesus se defendendo do Evangelho. E o nosso problema nos últimos dias é querer defender o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. O Evangelho é o Evangelho. Em nenhum momento você vai ver Cristo, o próprio Evangelho, se defendendo do Evangelho diante das acusações de Pilatos. Pilatos o acusa. Mas em nenhum momento ele vê se defendendo, porque ele é o Evangelho. Nós não precisamos de defesa do Evangelho. Nós precisamos de homens que amam o Evangelho. E ele estava dando um exemplo que ele amava o Evangelho. Não se defendeu. Foi levado para o meio de uma cidade. E naquele chicote tinha chumbo, naquele chicote tinha osso. E quando eles começavam a bater no corpo de Jesus, o sangue saía e ao mesmo tempo a carne saía. E quanto mais aqueles homens batiam, mais sangue saía do corpo de Jesus. E mesmo assim ele não desistiu. Ele foi levado para a frente da cidade. Os seus discípulos estão ali, não poderiam fazer nada. Mas no meio da cidade, ele é amarrado. E as pessoas começam a chicoteá-lo. E na ponta daquele chicote tinha osso, tinha chumbo. Rasgava todo o seu corpo, machucava todo o seu corpo. Mas mesmo assim ele não desistiu. E agora coloca uma coroa de espinho na sua cabeça. E encrava no seu crânio. E o sangue começa a se escorrer. Mesmo assim, ele não desistiu de você. A maior mensagem que Cristo pode deixar para a igreja é a mensagem de não desistir das pessoas. O amor é insistente. Confia no amor, entrega a sua vida para o amor, chamado Jesus de Nazaré. Ele não vai desistir, ele continua persistindo com você. Depois que ele é chicoteado, é colocado sobre os seus ombros uma grande cruz. Esta cruz era muito pesada. E o lugar que nós conhecemos como Gólgota era um lugar chamado das Caveiras. Era um lugar muito alto e íngreme. Ele teria que subir com o seu corpo sangrando, e aquela cruz no seu ombro, e as pessoas ovacionando, dizendo: desista! E as pessoas dizendo: não existe mais nada para você fazer, acabou! E mesmo assim, ele diz naquela cruz, carregando ela, olhando, dizendo: eu não vou desistir porque eu tenho uma obra na vida do Alessandro. Eu não vou desistir porque eu vou salvar a vida da Valéria. Eu vou livrar ela da morte. Eu vou fazer uma grande obra na vida dela. Eu vou usar ela. Jesus pensou em você quando ele carregava aquela cruz. E quando ele estava carregando aquela cruz, ele pegou na Daiane e dizendo: Daiane, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Eu vim para completar uma obra e vou completar esta obra na sua família. E então o sangue começa a se escorrer sobre o seu corpo. Ele começa a subir o lugar chamado Gólgota. E ele pensava: eu não vou desistir porque tenho obra na vida da Janete, eu tenho obra na casa dela, eu não vou desistir.
Porque o amor é insistente. E Cristo é o próprio amor. Ele sobe o lugar chamado Calvário. A sua mãe já está presente. E as pessoas estão olhando para ele. Ó, você é maldito. Você é maldito. A sua morte é a pior morte que tem nos últimos dias. Você vai morrer numa cruz. Mas eu vou morrer porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida de alguém. E todos os dias nós precisamos fazer a mesma coisa. Morrer todos os dias. E a pior morte é essa. Morrer todos os dias. Se eu pisar no seu calo, você vai gritar, ai? Vai, porque você está sentindo. Mas se você estiver morto e eu pisar em você, você não vai sentir nada. Nós precisamos morrer todos os dias, ao ponto das pessoas se levantarem contra nós e nós ficarmos quietos, porque alguém já morreu a nossa morte e nós estamos mortos. Ele sobe o lugar chamado Gólgota. Pregue a sua mão. Eles não esticam, eles deixam Jesus assim, os seus pés assim, porque ele precisava morrer devagar. Mas só que eles não mataram Jesus. Jesus que entregou o seu espírito. Vou falar de novo. Eles não assassinaram Jesus. Foi Jesus quem entregou o seu espírito, dizendo, Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor. Depois que ele entrega a sua vida naquela cruz, ele diz, Lama, lama, sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele entrega o seu espírito a Deus. E a Bíblia diz que tem trevas sobre a terra. E as pessoas veem que ele era o Messias. Mas este Messias deixou uma promessa, pastor Marcelo. E a promessa é, eu ainda vou voltar. Eu ainda vou voltar. E esta promessa está próximo de acontecer, porque ele disse, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E eu fico vendo as coisas acontecerem. A volta do Messias está chegando novamente. Mas só que ele não vai vir para julgar ninguém agora. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Agora, por que Deus expulsou o homem do jardim? Porque no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida. Só vai comer esta árvore quem se lavar no sangue de Jesus. Só vai comer quem se lavar no sangue dele. Apocalipse capítulo 22 e versículo 14. Fica de pé no seu lugar. Olha para quem está ao seu lado e diga, o Messias vai voltar. Agora vai voltar glorificado. O homem foi expulso porque Deus queria preservar a árvore que estava no meio do jardim. É a árvore da vida. E esta árvore só vai comer quem for lavado no sangue de Jesus. Por gentileza, os irmãos aí da sonoplastia, 22:14 de Apocalipse. O último livro da Bíblia, conhecido como o livro do Apocalipse, ou livro da revelação, ou o livro da revelação das coisas que estavam encobertas. Apocalipse é para aqueles que estão com Jesus, irmão. Apocalipse é para aqueles que estão com Cristo, meu irmão. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem é a porta? Jesus de Nazaré. Deus só tira o homem porque lá tinha uma árvore da vida. Só é para aqueles que se lavam no sangue dele e trocam as suas vestes todos os dias. Nós precisamos arrancar a veste do pecado. Nós precisamos arrancar a veste da vergonha. O homem colocou a veste da vergonha porque estava com medo de Deus. Está na hora de nós arrancarmos as vestes e se lavar no sangue de Jesus de Nazaré.
Está na hora de nós tirarmos a vestimenta do pecado, a vestimenta da iniquidade. Está na hora de nós tirarmos a veste do pecado, a veste de julgar, a veste de condenar, e se lavar no sangue de Jesus. E se lavar no sangue de Jesus, porque é para aqueles que amam e que se lavam todos os dias nesse sangue. Segura por gentileza. Eu gostaria que os irmãos olhassem para quem está ao seu lado, e você vai fazer um convite para essa pessoa. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Eu gostaria que os irmãos fossem levantando a mão. As pessoas que entregarem a sua vida para Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja.